Olá, queridos irmãos, graça e paz, que imensa alegria estarmos juntos mais uma vez em nosso programa Encontro com a Esperança. Um dos cânticos que eu mais gosto diz: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Deus é soberano sobre todos os detalhes da nossa vida, inclusive no crescimento da igreja. A história da igreja em Filipos é um testemunho vibrante da soberania de Deus sobre a missão, sobre a vida da igreja e sobre a caminhada de cada crente. Ela nos mostra que por trás de cada porta fechada, de cada impedimento inesperado, de cada mudança de planos, há um Deus que conduz a história conforme o conselho da sua vontade. O crescimento da igreja não é fruto de acaso nem de estratégia humana, mas de um Deus que governa todas as coisas, inclusive o avanço do Evangelho. A narrativa começa com o que parece ser um impasse. Em Atos 16, Paulo e sua equipe missionária são impedidos 2 vezes de seguir seu plano original. Primeiro, o Espírito Santo não permite que preguem a palavra na Ásia. Depois, ao tentarem ir para a Bitínia, novamente são impedidos pelo Espírito Santo de Jesus. À primeira vista, isso poderia parecer uma frustração. Afinal, qual problema haveria em anunciar o Evangelho em uma nova região? Qual o motivo para o próprio Deus bloquear o avanço da missão? A resposta só fica clara em seguida. Deus tinha um plano melhor, um tempo certo e um lugar específico. Em Troade, Paulo recebe uma visão. Um homem macedônio aparece pedindo ajuda. Era o chamado de Deus para a Europa. Paulo não hesita, ele reconhece a direção do Senhor e imediatamente obedece. Isso nos ensina algo essencial sobre a soberania de Deus. Ela não exclui nossa responsabilidade, ela exige nossa obediência. Deus guia, mas espera que caminhemos. Ele fecha portas, mas nos mostra outras. Ele nos frustra temporariamente para nos redirecionar eternamente. E quando obedecemos com fé, ele age com poder. Essa experiência nos ensina a importância de discernir a vontade de Deus nas interrupções da vida. Nem toda porta fechada é oposição do inimigo. Muitas vezes é proteção divina. Nem toda mudança de rota é derrota. Às vezes é desvio para um destino maior. Quantas vezes insistimos em um plano que parece bom, mas não está alinhado com o tempo de Deus? Filipos nos lembra que os melhores frutos da missão nascem da submissão à soberania do Pai. E o plano de Deus era maravilhoso. Filipos era uma cidade estratégica, como vimos, mas Paulo não sabia disso quando deixou a Ásia. Ele apenas obedeceu e, ao obedecer, viu os céus se abrirem. A primeira conversão registrada foi a de Lídia, uma mulher gentia, temente a Deus, que vendia púrpura. Ela se tornaria a primeira hospedeira da igreja, abrindo sua casa para a obra de Deus. E o texto de Atos 16 deixa claro: o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Aqui está a soberania de Deus atuando no mais íntimo. A pregação foi fiel, mas foi o Senhor quem preparou o solo do coração. O crescimento da igreja começa com a ação soberana de Deus nos corações. A soberania de Deus se revela também na libertação da jovem possessa. Paulo e Silas não procuram conflito, mas ao libertarem a moça de um espírito de adivinhação, tocam em uma estrutura de exploração econômica. Isso gera uma revolta e eles foram presos. Do ponto de vista humano, parecia um revés, mas do ponto de vista divino, era apenas o próximo passo. Na prisão, em vez de se lamentarem, eles cantam. E Deus envia um terremoto. A cadeia se abre, as algemas caem, mas os missionários não fogem. Ao contrário, permanecem e o carcereiro se converte, ele e sua casa. Mais uma vez, vemos que o sofrimento do povo de Deus nunca é em vão. Deus usa até as prisões para alcançar as pessoas. Esses eventos não aconteceram por acaso, foram orquestrados. Cada detalhe, desde o impedimento de pregar na Ásia até o terremoto na prisão, estava no roteiro divino. Paulo não sabia tudo o que Deus faria, mas sabia em quem confiava. Ele seguia não por mapa, mas por fé. E essa fé o levou a ver o nascimento de uma igreja que se tornaria uma das mais queridas do Novo Testamento. Filipos não nasceu de um plano humano genial. Nasceu do governo absoluto de Deus sobre a missão.
Essa soberania não anulou os desafios. Paulo e Silas foram injustamente presos, sofreram fisicamente, tiveram suas reputações manchadas, mas mesmo no meio de tudo isso, Deus estava conduzindo cada passo. A soberania de Deus não é um escudo contra a dor, é a certeza de que nada, absolutamente nada, escapa ao seu controle. O sofrimento do justo não é desperdício, é a plataforma para o milagre. A prisão não foi o fim da história, foi o palco da conversão do carcereiro. Ao refletir sobre a soberania de Deus no nascimento da igreja em Filipos, aprendemos algumas lições preciosas para a vida da igreja hoje. Em primeiro lugar, precisamos reconhecer que Deus está no controle mesmo quando tudo parece estar fora de lugar. Quando um plano falha, quando um projeto não avança, quando somos surpreendidos por interrupção, Deus não perdeu o controle. Ele continua conduzindo tudo. E se formos sensíveis à sua voz, veremos que Ele está nos levando para algo maior. Em segundo lugar, precisamos estar dispostos a mudar de rota. Paulo não insistiu na Ásia, ele não se apegou ao plano inicial, ele obedeceu ao novo chamado. Muitas vezes ficamos presos aos nossos projetos, mesmo quando Deus está claramente fechando portas. O crescimento da igreja e da nossa própria vida espiritual depende da nossa capacidade de escutar, discernir e obedecer. A soberania de Deus não funciona sem nossa disposição de seguir. Em terceiro lugar, devemos entender que o crescimento da igreja é uma obra de Deus do começo ao fim. É Ele quem chama, prepara corações, converte, sustenta, transforma. Nós pregamos sim, trabalhamos sim, mas os frutos vêm dele. A igreja em Filipos cresceu porque Deus estava à frente, porque Ele guiou Paulo, porque Ele abriu o coração de Lídia, porque Ele usou um terremoto, porque Ele alcançou o carcereiro. A missão é nossa responsabilidade, mas é sobretudo obra da graça soberana de Deus. Por fim, a soberania de Deus nos consola. Quando enfrentamos perseguições, quando os recursos são escassos, quando as respostas demoram, podemos descansar. O mesmo Deus que conduziu Paulo a Filipos é o que nos conduz hoje. O Senhor que usou a prisão como ferramenta missionária é o Deus que transforma o nosso sofrimento em plataforma de testemunho. Ele está no controle e isso basta. Filipos é uma prova viva de que Deus age com soberania. Ele fecha portas para abrir outras melhores. Ele usa visões, terremotos, cantos noturnos e até algemas para cumprir os seus propósitos. Ele salva, planta igrejas, envia recursos e transforma cidades. Que essa certeza aqueça o nosso coração. Que diante dos desafios da vida e da missão possamos repetir com confiança: Senhor, o Senhor está no controle, então eu vou obedecer, confiar e caminhar. Se a soberania de Deus nos mostra que Ele governa a história com sabedoria e propósito, a obediência humana nos lembra que somos chamados a responder com fé e prontidão ao seu agir. O crescimento da igreja em Filipos não foi apenas resultado de visões, milagres ou intervenção divina. Foi também consequência da obediência fiel e imediata de Paulo e de seus companheiros. Eles não apenas ouviram a voz de Deus, mas seguiram sem hesitar. A obediência à direção divina é um dos combustíveis mais poderosos para a expansão do reino de Deus. A narrativa de Atos 16 deixa isso muito claro. Após serem impedidos de pregar na Ásia e na Bitínia, Paulo chega a Troade e ali durante a noite recebe uma visão. Um homem macedônio clama por ajuda. Essa visão é um divisor de águas. É o chamado de Deus para a Europa. E o que Paulo faz? Ele não discute, ele não questiona, ele não adia, ele obedece. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. A prontidão de Paulo é um exemplo de sensibilidade espiritual e obediência radical. Esse tipo de obediência não é comum. Muitas vezes resistimos à voz de Deus. Quando Ele muda nossos planos, hesitamos. Quando Ele nos envia para lugares incertos, ficamos paralisados. Mas Paulo nos ensina que a obediência à vontade de Deus não exige compreensão total, exige fé. Ele não sabia tudo o que aconteceria em Filipos, não tinha um planejamento detalhado, nem garantia de segurança, mas ele confiava naquele que o chamava e por isso obedeceu. A obediência de Paulo também é prática e sensível. Ao chegar em Filipos, ele não encontra sinagoga como de costume, porque aparentemente não havia judeus suficientes para estabelecer uma.
Mas isso não o impede. Ele procura um lugar de oração e ali encontra um grupo de mulheres. Paulo poderia ter ignorado aquela reunião por parecer pequena ou imprópria do ponto de vista social daquela época. Mas em vez disso ele prega e Lídia se converte, sua casa se abre, a igreja nasce. A obediência de Paulo não era apenas a rota, era a missão. Ele estava ali para anunciar o evangelho e aproveitou a oportunidade que Deus colocou diante dele. Quantas vezes perdemos momentos preciosos porque esperamos algo maior, mais estruturado e mais favorável? A obediência começa no pequeno. Começa quando pregamos para quem está diante de nós, quando servimos onde somos plantados, quando não desprezamos os começos humildes. Filipos nasceu à beira de um rio, com algumas mulheres em oração, e se tornou uma das igrejas mais fiéis e generosas do Novo Testamento. Tudo porque o apóstolo Paulo obedeceu, mesmo quando parecia improvável. A obediência de Paulo é ainda mais admirável quando lembramos do que ele enfrentou logo depois. Após libertar uma jovem possessa, ele e Silas são presos, açoitados, humilhados publicamente. O que eles fazem? Reclamam? Questionam? Não. Eles louvam. Mesmo na prisão, eles obedecem ao chamado de anunciar a Cristo. Mesmo preso, continuam sendo missionários. Isso nos ensina que obediência não depende de conveniência. É uma escolha diária. A fidelidade de Paulo e Silas, mesmo em meio à dor, se transforma em testemunho. O carcereiro e sua família se convertem. Deus é glorificado. A igreja cresce. Essa dimensão da obediência é fundamental para o crescimento da igreja e para o crescimento da nossa própria vida espiritual. Porque a fé verdadeira não é passiva. Ela se expressa em atitudes, em passos concretos, em decisões difíceis. A obediência é o terreno onde a graça de Deus frutifica. Quando dizemos sim a Deus, mesmo sem entender tudo, abrimos o espaço para que Ele nos use como instrumentos de salvação. A história da igreja em Filipos nos mostra que a obediência gera frutos que vão muito além de nós. Paulo obedeceu e uma cidade foi impactada. Uma mulher influente foi salva. Uma escrava foi liberta. Um carcereiro foi transformado. Uma igreja foi plantada. E hoje, séculos depois, ainda somos abençoados por essa mesma história. A obediência de ontem produz frutos para o futuro. Você não faz ideia de quem será alcançado pela sua fidelidade no dia de hoje. Por isso, a pergunta precisa ecoar em nossos corações. Temos obedecido à voz de Deus? Temos sido sensíveis ao seu direcionamento, mesmo quando Ele quebra os nossos planos? Estamos dispostos a abrir mão da nossa rota para seguir a rota de Deus? Temos pregado com fidelidade, mesmo quando o público parece pequeno? Temos permanecido firmes mesmo quando o sofrimento aparece? A obediência à vontade de Deus é a trilha por onde o reino de Deus avança. Talvez você esteja em um momento de decisão. Talvez Deus tenha te mostrado algo, mas você está hesitando. Talvez Ele esteja te chamando para um novo passo, uma nova entrega, um novo lugar. Ou talvez Ele esteja apenas te chamando a permanecer fiel onde você está, mesmo sem ver os resultados. Seja qual for o seu caso, lembre-se, obedecer é sempre o melhor caminho, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando confiamos nele, a obediência deixa de ser um peso e se torna privilégio. A igreja de Filipos nasceu da obediência de um homem que decidiu seguir a voz de Deus. E você? Qual será o fruto da sua obediência? Que o Espírito Santo nos dê um coração submisso, uma fé viva e uma disposição alegre para seguir a vontade do nosso Senhor. Porque onde há obediência, há crescimento. E onde há crescimento, há glória de Deus. Que Deus faça de você um cristão obediente e disposto a consagrar a sua vida à missão. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém.